Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Carta Viva. Estamos aqui então para gravar a nossa aula sobre o tema Geografia Bíblica, né? Um tema muito pertinente. E hoje colocamos um tema aí, que é a passagem de Israel do Egito até a terra de Canaã. Tivemos então uma introdução, né, falando sobre bibliologia, né? Um tema muito básico, mas também muito importante, muito pertinente. E hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos que a gente vai estar gravando aqui nos próximos dias. Eu convido você aí para deixar o seu like, deixar aí a sua inscrição, deixar o seu comentário também, o seu apoio para este canal, para que a gente possa continuar gravando conteúdo riquíssimo e possamos edificar aí o nosso meio, né, o meio cristão e daqueles também que são aí simpatizantes também da fé ou do texto da Bíblia Sagrada. Bom, então, nesse novo vídeo que nós estamos gravando aqui, a gente vai usar mais ou menos um pouco do recurso que nós utilizamos na primeira aula, né, na qual nós usamos ali o recurso de slides, porém estaremos acrescentando aqui também o recurso de imagens de mapas, né? Então isso vai ser interessante porque a gente vai pegar uma aula não só teórica, mas também de uma certa aplicação prática. A gente vai saber de fato aonde ocorreram aí as passagens que deram início, né, à Gênese, o princípio de Deus, a criação da humanidade. Então, eu linkei aqui dois objetivos para a nossa aula. O primeiro objetivo é conhecer as características da Mesopotâmia e o segundo, conhecer o caminho dos patriarcas até a terra de Canaã. Então, esse vai ser o objetivo que a gente vai buscar nessa breve aula. Primeiro, a gente vai conhecer então as características dessa região chamada de Mesopotâmia. A gente vai entender aonde que fica esse lugar dentro do texto sagrado, onde que ele fica na geografia, né, no mapa mundi. E por fim, a gente vai entender como é que foi essa rota então dos patriarcas, dos hebreus, esse povo seminômade, né, que migrava de uma região para outra, como que foi essa caminhada, quantos quilômetros percorreram e como foi a saída deles aí até chegarem à terra que é conhecida como a Terra Prometida, né? A Terra de Canaã, terra dos cananeus, que posteriormente se tornaria Israel. O nosso primeiro slide aqui vai falar então sobre as características dessa região chamada de Mesopotâmia. E por que é importante a gente conhecer as características dessa região? Porque segundo o relato bíblico lá de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 10 até o 14, a Bíblia vai mostrar que após o pecado de Adão e Eva, né, havia ali um rio que tinha 4 braços, esses 4 braços do rio se dividiam, dando origem aí os territórios aonde se iniciariam então as passagens do Antigo Testamento. Eu vou ler a referência aqui de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 10, na versão NVI, que diz assim: No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o rio Eufrates. Então, aqui na Gênese, no princípio da criação de Deus, a gente vê então a primeira referência sobre essa região chamada de Mesopotâmia. A Mesopotâmia, então, é uma região que ela é banhada por 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E é comum em toda a história da humanidade, em qualquer civilização, os povos ficarem próximos a uma região onde existem rios, né? Uma região que é bem irrigada, porque era mais fácil para o plantio, para a pesca, para a sobrevivência e para a subsistência daqueles povos. Não foi diferente aqui no princípio da criação da humanidade, quando os primeiros seres humanos, né, os filhos de Adão, os filhos de Caim e posteriormente os outros filhos que vieram nascer, ficaram próximos a regiões que eram mais irrigadas, porque assim a sua vida, a sua sobrevivência seria muito mais fácil de ser praticada. Bom, então nesse quadro de referência que a gente colocou aqui para nossa aula, nós já lemos aqui então a referência bíblica, né, de Gênesis capítulo 2, do 10 ao 14, e temos aqui um tópico bem interessante que é a nomenclatura da região. Então essa região era chamada de Mesopotâmia, que significa região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Também era conhecida como região do crescente fértil, pelo um formato de lua crescente. A gente já vai entender no globo por que ela tinha esse formato de lua crescente, porque ganhou esse nome, e também conhecida como o Antigo Oriente Próximo pela historiografia.
Bom, então nessa região surgiram algumas civilizações, né? Quando a gente fala de civilização aqui, a gente está falando sobre povos que começaram a ter uma forma mais sedentária de vida, ou seja, eles ficavam mais em uma região e começaram a se desenvolver ali. Não eram estados nacionais, não eram países que ali estavam, mas a gente chama ali de civilizações. Então a gente citou aqui os hebreus, que é o tema principal que nós vamos tratar aqui. Por exemplo, ali também tinha o povo do Iraque, da Turquia, do Irã, da Síria e de outras regiões que a gente não colocou aqui no nosso quadro, mas só para vocês saberem algumas das principais. E os rios que banhavam a região, nós já falamos aqui, que era o Rio Tigre e o Rio Eufrates, onde afluía a vida da Mesopotâmia. Então, a partir do próximo slide, agora a gente vai ver no mapa aonde ficavam essas regiões para entender como que foi o processo de migração do povo hebreu. Pessoal, a partir de agora nossa aula começa a ficar bem mais interessante, muito mais prática, né? Nós estamos aqui já no nosso globo, né? No globo aqui da Terra, e a gente vai agora sair aqui do Ocidente e a gente vai para o Oriente. Eu vou dar um giro no globo para vocês entenderem aí a dimensão da região do território onde o patriarca Abraão e o povo hebreu estava antes de chegar na terra de Canaã. Então, se vocês verem aqui a mãozinha aqui do mapa, né? Eu circulei aqui uma cor de rosa, aonde seria a região do crescente fértil. Eu vou dar uma aproximada aqui com o mapa para vocês terem mais ou menos ideia da dimensão do tamanho do território, que era a região do crescente fértil. Então, essa região aqui, cor de rosa, também chamada de Mesopotâmia, foi onde, segundo o relato bíblico, se iniciou aí os primeiros processos civilizatórios da Gênesis, né? Do princípio da humanidade. Então é nesse território cor-de-rosa aonde vai surgir aí então a peregrinação do povo hebreu. Então a partir de agora a gente vai dar uma aproximada no mapa para a gente poder se localizar e conhecer algumas regiões aqui que existiam no crescente fértil, né? Nós temos aqui então o Iraque, temos aqui a Síria, onde seria atualmente o Líbano, Israel, um pouquinho aqui mais à esquerda o Egito, algumas das muitas civilizações que se organizaram então aqui nesse entorno desta região. E olha só que interessante. Eu trouxe aqui a mãozinha do mouse aproximando aqui dessa região, vou aproximar mais um pouquinho. Essa aqui então seria mais ou menos a localização da cidade de Ur. Quem conhece a Bíblia sabe que lá em Gênesis capítulo 12 temos o relato então do patriarca Abraão, que posteriormente seria chamado de Abraão, o pai das nações. Abraão então é convidado para sair de Ur dos Caldeus, a sua terra natal, para ir então à terra de Canaã, uma viagem muito longa. E depois, posteriormente, em um outro slide, eu vou mostrar para vocês quantos quilômetros Abraão e o seu pai Terá percorreram até chegar em Harã e posteriormente com a morte do pai de Abraão, a sua continuação até a terra de Canaã. Quantos quilômetros que Abraão percorreu aqui no mapa até chegar na terra prometida. Então aqui mais ou menos seria a localização onde o patriarca Abraão foi chamado, ouviu a voz divina para sair para a terra de Canaã. E é muito importante a gente saber que essa região de Ur dos Caldeus era uma região de muita idolatria. E nós que conhecemos a Bíblia sabemos que havia uma região chamada de um reino, né, chamado de Babilônia. A Babilônia ficava aqui, aproximadamente em Ur, onde hoje seria o Iraque, né, nessa região. Né, estamos aqui dando um cálculo aqui aproximado, mas entre esse entorno desta região ficava então aquela que é conhecida como a Babilônia. Posteriormente vai se transformar aí no país, na nação do Iraque. Então esse ponto vermelho aqui é o ponto que marca a saída do patriarca Abrão até chegar à terra de Canaã, a terra prometida. A gente vai se aproximar um pouquinho mais, para quem não tem uma noção do tamanho do Estado de Israel, hoje, né? Estado de Israel, já reconhecido, mas é um território pequeno se comparado com outros países. Então essa linha vermelha é a linha da onde Abraão percorreu até chegar no final dela aqui, mais ou menos, a gente tem aqui, onde seria aproximadamente a região norte de Israel, onde estava Siquém, onde Abraão vai fazer um altar ao Senhor, e ali ele vai entrar na terra de Canaã. E é muito bom a gente se utilizar desse recurso, porque
as passagens bíblicas começam a ficar um pouco mais vivas na nossa memória, né? A gente ouve dos relatos e muitas vezes não temos noção de onde fica cada lugar. Em um pontinho amarelo, eu vou dar uma aproximada aqui, nós temos o famoso, conhecidíssimo Rio Jordão. Mais aqui acima ao norte temos aqui o Mar de Tiberíades, né? O Mar da Galileia aqui um pouquinho mais acima, mais ao norte de Israel, aqui a região de Nazaré. Então temos aqui Israel banhado aqui pelo oceano ao lado esquerdo. Então a gente começa a ter um pouco mais de noção de onde ocorreram as passagens bíblicas, né? Bom, então Abraão saiu então de Ur dos Caldeus, percorreu até a região aqui de Canaã, e pelo relato bíblico, então, eles vão se estabelecer e vão peregrinar, como bons hebreus que eram, né? Eram povos seminômades que ficavam mudando de uma região para outra, não tinha ainda Estado, nação de Israel. Então Abraão fica nessa região peregrinando com Isaac e com seu filho Jacó. Quando o patriarca Jacó chega, então, nós temos então uma mudança de figura, né? Conhecemos que havia uma promessa de que Israel ficaria peregrino e seria escravo no Egito durante 430 anos. O filho de Jacó, conhecido como José, ele vai descer então para o Egito. E a pergunta que fica é: onde fica então o Egito no mapa? Se Abraão veio da Babilônia, de onde seria o reino babilônico, até a terra de Canaã, então onde fica o Egito no mapa? A gente vai dar então mais uma distanciada aqui no mapa. Estamos aqui em Israel e nessa linha amarela, onde eu marquei aqui mais ou menos a região de Berseba, já ao sul aqui de Israel, já um pouquinho mais ou menos mais próximo aqui a Jerusalém, a capital, nós temos aqui então Berseba, da onde Jacó vai partir com os seus filhos e com a sua família, né, para ir então morarem com seu filho José. Afinal de contas, havia uma fome na terra de Israel, então essa linha aqui em verde é a que nós vamos seguir agora, e vamos descer agora de Israel. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês entenderem aqui. Então aqui de Berseba, nessa linha verde a gente vai descer então até onde seria o Egito, e aqui vão se passar 430 anos. O povo hebreu ficou em uma terra conhecida como Terra de Gósen, ficava muito próximo ao delta do Nilo, mais ao norte do Egito, mais ou menos onde eles ficaram ali, nesta região, durante 430 anos até o cumprimento da promessa de Deus. Então, após os 430 anos que Israel ficou aqui preso, escravo aqui no Egito, chega então o dia, né, do cumprimento da promessa através da figura do profeta Moisés, que agora vai tirar o povo de Israel do Egito e vai transportar a terra de Canaã. E agora a gente vai aprender então como que era feito então esse trajeto que Israel fez pelo deserto, uma rota que não era tão longa. A gente vai ver depois em um outro slide que eu prometi para vocês, que ele vai mostrar a quilometragem que foi percorrida pelo patriarca Abrão e também a caminhada que Israel poderia fazer, que deveria fazer para chegar mais rápido à terra de Israel. E vai ter um detalhe muito interessante aqui. A rota que eles iam fazer, segundo aí algumas pesquisas aqui que eu fiz, seria de mais ou menos 427 a 430 quilômetros do norte do Egito até a terra de Canaã. Porém, quem conhece o relato bíblico sabe que Deus evita um caminho para Israel para que eles não conhecessem a guerra. E onde é que haveria guerra, então? Agora a gente vai aqui, então, essa linha preta aqui, que é a mãozinha do mouse que vai seguindo, então é a rota que Israel fez para que pudesse chegar em Canaã. E aqui um pouquinho mais próximo, aqui, bem onde está o nome de Israel, próximo aqui a Berseba, a gente tem aqui um pontilhadozinho amarelo, que aqui é a região conhecida como Gaza, Gate, e também a região de Ascalon, que era a terra dos filisteus. Se Deus tivesse mandado Israel por esse caminho, o povo certamente iria esmurecer por ver a guerra e ver os conflitos e talvez desistiria da caminhada. O caminho de Deus foi um caminho diferente. E vamos ver só então o que Deus fez. Essa linha em preto, antes da gente chegar nela, a gente vai ver aqui um mar muito conhecido, chamado de Mar Vermelho. O Mar Vermelho é esse mar aqui que a gente está vendo aqui, essa quantidade de água que vai descendo aqui. Esse é o Mar Vermelho. E aqui a região de Pi-Hairote, que no relato bíblico, nesse pontinho aqui amarelo, foi onde Israel então fez a travessia com Moisés e toda aquela multidão, homens, mulheres e crianças, atravessaram o mar em seco para seguirem a sua rota para chegar então à terra de Canaã.
Após então Israel ter feito a travessia do Mar Vermelho, Israel vai atravessar uma região desértica muito grande. O relato bíblico diz que Israel passou 40 anos no deserto, deu algumas voltas, a viagem não era tão longa, mas por outros motivos que não vai dar tempo a gente comentar aqui neste vídeo, nessa aula, não é o nosso tema, mas por algumas coisas como desobediência, Israel vai passar então 40 anos vagando pelo deserto até chegar em Canaã. Mas antes de terminar essa aula, eu queria mostrar alguns pontos importantes desse deserto. Essa região que parece aqui um triângulo descendo, ela é conhecida como a Península do Sinai. A península, na geografia, geralmente é uma região banhada por dois lados por um rio e uma parte que liga uma fronteira de um continente ao outro. Seria mais ou menos isso aí, uma península. Aqui nós temos em azul, um pontinho em azul aqui, a região de Elim, que foi a região onde Israel acampou após ter atravessado o Mar Vermelho. E mais um pouquinho abaixo, aqui ao sul da Península do Sinai, nós teríamos o que seria a região do Monte Sinai. Mais ou menos aqui seria então a região onde Moisés recebe as ordenanças de Deus, as tábuas da lei, que mudariam aí para sempre a nossa história como civilização ocidental, baseada no modelo judaico cristão. Então, eles perseguem esse triângulo nessa península, subindo aqui o mapa, eles vão dar mais uma volta, vejam que eles vão peregrinando e vão rodeando, sempre muito perto, contornando Israel, mas devido a alguns fatores, como eu disse aqui, um deles a desobediência, Israel não chegava, não acessava, até que a promessa se cumprisse em 40 anos de peregrinação. Subindo mais um pouquinho aqui acima, a gente vai ter então o final da rota, a travessia do Jordão, quando Josué e Caleb e a nova geração que ali estava no deserto atravessam, e enfim, Israel chega na terra sonhada, a terra de Canaã. Bom, então terminamos aqui a nossa parte da geografia, diante aqui do mapa da região da Mesopotâmia. Essas marcas, essas linhas que eu fiz aqui são linhas aproximadas, elas não estão perfeitas como vocês podem ver, mas é só para ter uma noção. Para quem nunca teve acesso, não conhecia o Egito, não sabia onde ficava Israel, não sabia onde ficava a Síria, o Iraque, a Babilônia, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse vídeo, é um vídeo bem introdutório. Posteriormente a gente pode fazer um vídeo aí falando só sobre uma região e a gente pode debruçar e mergulhar profundo na história, na cultura e na geografia dessa região. Mas o mais importante para vocês saberem é realmente conhecer a Mesopotâmia, saber do que se trata a região. E eu tenho certeza que ao manusear a Bíblia vai ficar muito mais fácil para você se firmar nesse manual prático de fé. E é interessante então a gente conhecer essa pequena porção de terra chamada Israel, mas é uma terra que traz tantos mistérios e tantas revelações, e ver que havia aqui um propósito muito grande para um povo que não tinha território, que não tinha terra, uma família de fazedores de tenda, e se tornou hoje a nação que é a nação de Israel, muito importante hoje para o mundo cristão, principalmente. No próximo slide, então, para a gente finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês, então, a quilometragem, o caminho que percorreu o patriarca Abrão até chegar de Ur até a terra de Canaã. Bom, nosso último slide, então, temos então a distância percorrida em quilômetros, né? A caminhada do patriarca Abrão. Primeiro quadro aqui de Ur até Siquém, lembrando que Ur era a terra de nascimento de Abraão, ele vai peregrinar até Harã com seu pai, anda uma quilometragem, mas de Ur até Siquém, até chegar em Canaã, a distância correta até o final da sua rota seria de aproximadamente 1.850 quilômetros. Olha o tanto que Abraão peregrinou para poder chegar na terra da promessa. No segundo bloco temos então a distância de Berseba ao Egito. Esse segundo bloco fala então de Jacó, descendo ali com a sua família, com seus filhos, descendo então para a terra do Egito para morar com o seu filho José. Uma distância aproximada então de cerca de 670 quilômetros então ali do sul de Israel até chegar ali próximo ao norte do Egito. E por fim, temos aqui a distância então da cidade de Gósen para a terra de Canaã. Então, a saída do Egito para a terra de Canaã seria de aproximadamente 425 a 430 quilômetros se Israel tivesse acessado o caminho que seria o ideal, o caminho ao sul de Israel, seria um caminho aparentemente mais fácil pela geografia, porém eles não adentraram por lá por conta dos filisteus que ali estavam e da guerra que ali havia naquele território. Deus fez Israel contornar por um outro caminho. Bom,
É isso, essa foi a nossa aula de Geografia Bíblica. Eu espero que você tenha aproveitado muito esse conteúdo, deu muito trabalho para montar esse slide, mas eu tenho certeza que ele vai ser enriquecedor para você. E daqui para frente a gente vai continuar uma sequência de vídeos falando sobre história, sobre geografia, sobre aspectos políticos de Israel. E eu tenho certeza que esse canal aqui vai ajudar muita gente a pelo menos dar uma levantada, uma introduzida na Bíblia Sagrada para quem conhece muito